Estamos de volta, amados meus, aqui para mais uma aula sobre o referencial curricular do seu, do nosso queridíssimo e amadíssimo Alagoas. Amados meus, na aula anterior nós vimos aí alguns aspectos, né, do referencial. Falei lá sobre a apresentação, né? Depois da apresentação nós vimos a questão do Alagoas, um território de aprendizagem, que na verdade essa perspectiva de Alagoas, um território de aprendizagem, mais o próximo título, que é a questão da implementação da Base Nacional Comum Curricular, que também vimos na aula anterior. Resumidamente, nós podemos falar então que o referencial ele está tentando e ele consegue no seu texto aplicar a Base Nacional Comum, né, que é determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e organizada atualmente na Base Nacional Comum Curricular, mas também organizar na sua aplicabilidade a parte diversificada de Alagoas, né? E essa parte diversificada de Alagoas, né, é característica aqui no título Alagoas, um território de aprendizagem, que vai falar sobre a sua questão geopolítica, né, as mesorregiões, vai falar sobre os aspectos dos índios, dos quilombolas, beleza, né? E aí ele fala sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Ok, né? E na aula anterior, eu falei uma coisa para você que é essencial, e nessa aula vai ficar mais claro isso, que é o seguinte. Na aula anterior, eu falei para vocês que para assistir, para compreender bem o referencial, é muito importante compreender bem a Base Nacional Comum Curricular, né? Então falei, vai lá na Base Nacional Comum Curricular, assiste às aulas e aí depois volta aqui no referencial, tá? E essa aula vai ficar claro nisso. Por quê? Porque o referencial ele vai deixar muito claro que uma das suas missões é nada mais, nada menos do que aplicar e fazer cumprir, assim, na educação alagoana, as competências gerais da BNCC. As competências gerais. Ele deseja fazer com que essas competências gerais aconteçam, né, em todas as etapas, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Esse referencial é focado no ensino fundamental, né, mas em todas as etapas, campos de experiências e áreas de conhecimento. Então podemos colocar aí as questões das disciplinas, da interdisciplinariedade, né? E ainda ele vai falar também, no outro ponto, essa base será obrigatória no Alagoas em todas as suas etapas, em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e nas suas respectivas modalidades, né? Como, por exemplo, educação especial, educação quilombola, educação indígena, entre as outras, que nós já estudamos principalmente lá nas diretrizes, né, nas diretrizes curriculares. Beleza? Tá. Então ele fala, olha, essas competências gerais precisam ser compreendidas e elas precisam ser respeitadas e serem aplicadas em Alagoas. É isso que o referencial está dizendo, tá? E aí ele vai nos trazer essas competências gerais da BNCC. Nós estudamos as 10 competências da BNCC, mais profundamente, até numa perspectiva mnemônica, né, tentando fazer com que você memorize as competências lá na BNCC, lá na aula de BNCC, tá? Por isso que é muito importante ter assistido lá, tá? Mas só para os encargos de consciência, irei comentar aqui rapidamente essas competências aqui. Então, o que ela deseja? As competências. Deseja que os nossos estudantes em Alagoas tenham alcançado o conhecimento, que é aquele historicamente adquirido, construído, né, pela sociedade, né, inclusive como sociedade democrática, justa e inclusiva, né. Deseja ainda, na sua segunda competência, são 10 competências, né, que o estudante ele tenha ali a vontade de investigação, né, a criatividade investigativa, a imaginação. Isso significa que é o foco na sua curiosidade intelectual. Também é uma dessas 10 competências.
né? Depois ele fala sobre a questão do senso estético, bem importante, né? O senso estético. Então, uma das competências gerais da BNCC são que os estudantes tenham senso estético de reconhecimento de aspectos artísticos, culturais, né? De uma produção artística cultural como um todo, tanto de reconhecimento quanto participação dentro desse processo, né? Ainda a questão das diferentes linguagens, né? O conhecimento e a compreensão e a comunicação nessas diferentes linguagens possíveis. Um ponto bem interessante é a utilização e a compreensão das tecnologias digitais, tanto na formação do estudante, quanto na sua utilização do seu dia a dia, né, na sua vida pessoal, individual e coletiva. Tá? Depois, a questão ainda sobre a diversidade de saberes e vivências culturais, né, buscar ali a compreensão sobre a diversidade humana, diversidade cultural, que inclusive aqui no referencial é algo citado a todo momento, né, como a questão da diversidade cultural em Alagoas, tá? Então é uma das competências bem importantes aqui em Alagoas, conforme o seu próprio referencial. Ainda é uma competência argumentar com base, né? Então é a competência da argumentação, né? De argumentar com base, fatos, dados, informações confiáveis, de defender ideias, que essas ideias sempre estejam dentro das perspectivas dos direitos humanos, né? Então é algo também bem relevante. A outra competência é focada para a questão da saúde física de nossos estudantes e também da questão da saúde emocional. É por isso que nós vimos na aula anterior que, respeitando a própria Base Nacional Comum Curricular, o referencial vai falar que esse conhecimento vai ser essa transformação, essa aprendizagem, ela é tanto cognitiva quanto focada na perspectiva socioemocional, né? Então ele entra dentro desses aspectos. Ainda a competência de buscar a resolução de conflitos, né? Respeitando ali os direitos humanos, a diversidade humana, né? Então é também um princípio importante. E por fim, que os estudantes, as pessoas, os jovens, os adultos em Alagoas, eles possam ter autonomia, resiliência, né? Resiliência é até uma das características bastante enfoques na população alagoana, né? O Estado gosta de falar da resiliência alagoana, então a resiliência, a determinação do alagoano também é uma das competências, né? Aqui uma das competências gerais que necessita ser gerado em Alagoas, conforme o referencial curricular, baseado na Base Nacional Comum Curricular. Repito, essas 10 competências nós estudamos fortemente e elas são muito importantes na sua prova, tá? Muito importantes mesmo. Nós estudamos ela fortemente lá na Base Nacional Comum Curricular. Se você ainda não assistiu essa aula, assiste lá, tá? Bem importante, muito importante mesmo. Beleza? Ok. Então as 10 competências. Além dessas 10 competências no âmbito geral da educação, né, como que essas competências elas podem vir a ser cumpridas? É necessário a gente entender que existem algumas ações para isso. E uma das ações mais importantes, conforme a resolução, ou melhor, conforme o referencial curricular de Alagoas, é a sua perspectiva interdisciplinar da educação. Tá? A sua perspectiva interdisciplinar da educação. Novamente eu vou ter que falar para você. Nós vimos a questão da interdisciplinariedade, da pluridisciplinaridade, da transdisciplinariedade, né? Nós vimos essas questões lá na Base Nacional Comum Curricular, tá? Que é um dos fundamentos, compreender essas diferenças. Tá? Não compreende muito bem o que significa interdisciplinar, transdisciplinar, tá? Multidisciplinar, pluridisciplinar, vai lá, tá? Vai lá, que aí vai ficar mais claro a gente compreender, tá? Então, partindo do pressuposto que você já entende o que é interdisciplinariedade, que você tenha assistido a essa aula lá da Base Nacional Comum Curricular, aqui, aqui em Alagoas,
né, toda a perspectiva educacional do ensino fundamental é numa perspectiva interdisciplinar. E essa perspectiva interdisciplinar, ela será feita de duas formas que é necessário a gente sempre lembrar, que é o seguinte, né? Ele fala o seguinte, ó, que além das competências gerais, essas que está na BNCC e aqui é reprisada, é necessário que os nossos jovens, as nossas crianças, tenham competências e habilidades específicas por área e componente curricular. Ou seja, tenha competências e habilidades em história, em geografia, em línguas, em linguagem, né? Em arte, entre outras, beleza? Tá. Como que isso é feito? Isso é feito da seguinte maneira, e preste atenção nesses dois pontos que eu trouxe aqui para você. Isso será feito e verdadeiramente ser aplicado, essa lógica da interdisciplinaridade, se conseguirmos aplicar uma articulação horizontal, ao mesmo tempo que também aplicamos uma articulação vertical. Ou seja, conforme o referencial, é muito importante a articulação horizontal, mas também é muito importante a articulação vertical, né? A articulação vertical, certo? E como é que isso funciona? Vamos lá. Se a gente pensa na interdisciplinaridade em si, então é muito simples. Interdisciplinaridade significa que eu tenho que ter mais de uma disciplina. Então eu tenho lá algumas disciplinas. Para que haja interdisciplinaridade, é necessário que essas disciplinas se comuniquem entre si, tá? Mas a interdisciplinaridade de fato só acontece se eu tiver alguém coordenando essa relação entre as disciplinas, tá? Toda vez que temos uma coordenação e os profissionais das respectivas disciplinas atuando em conjunto, nós temos uma interdisciplinaridade. E podemos chamar essa interdisciplinaridade de articulação horizontal, tá? Em uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, horizontal por quê? Porque todas as disciplinas têm uma articulação. E ela é numa perspectiva interdisciplinar porque ela tem uma coordenação que vai auxiliar nessa relação, nessa articulação horizontal entre essas disciplinas. Beleza? Tá? Aqui, no referencial, ele nem usa o termo disciplinas. O que ele vai usar, na verdade, é numa perspectiva de multiplicidade de saberes e práticas e ambientes de aprendizagem. Tá? E isso vai gerar essa correlação da articulação horizontal. E essa articulação horizontal, obviamente, vai gerar boas relações interpessoais entre os profissionais envolvidos e entre o grande foco no modelo educacional solicitado aqui pelo referencial, que é a criança, que é o adolescente, que é o estudante. Tá? Então, a articulação horizontal é claramente a sua interdisciplinariedade. Tá? Porém, todavia, contudo, o referencial ainda vai entender que para que aconteça de fato essa interdisciplinariedade, é necessário acontecer aquilo que o referencial vai chamar de articulação vertical. O que é essa articulação vertical? Muito simples, tá? Nós sabemos que a educação infantil é uma etapa e que o ensino fundamental é uma outra etapa, tá? Mas é necessário que haja uma articulação vertical entre essas etapas, entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. É extremamente importante que a educação infantil, ao ser desempenhada, tenha o olhar sobre o que irá acontecer com essas crianças nos anos iniciais, ao mesmo tempo que os profissionais que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental têm que ter o olhar e a utilização daquilo que já foi desenvolvido na educação infantil.
Tá? Então, os anos iniciais do ensino fundamental, ele tem que olhar para o que aconteceu na educação infantil, tá? E a educação infantil tem que olhar para aquilo que irá acontecer nos anos iniciais. Isso é o que a gente pode chamar de articulação vertical, tá? Mas no ensino fundamental, nós conseguimos organizar o ensino fundamental em anos iniciais e anos finais, não é isso? Os anos iniciais são aqueles onde nós temos um profissional generalista, digamos assim, que é o profissional pedagogo, né? E os anos iniciais irão, então, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Esse profissional aqui, então, essa estrutura dos anos iniciais, não só o profissional, mas tudo que está envolvido nos anos iniciais, além de olhar para a educação infantil, da onde recebe essas crianças, os anos iniciais também necessita olhar para os anos finais. Por quê? Porque é para onde essa criança vai, né, assim que ele sair dos anos iniciais, assim que ele ir para o 6º ano. Então, há novamente aqui uma articulação. Essa articulação entre a educação infantil e anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, e aí podemos até acrescentar mesmo o ensino médio, também olhando o que aconteceu no ensino fundamental, né, é o que isso aqui vai ser chamado de articulação vertical. Articulação vertical. Então, essa articulação vertical é muito simples, né? Eu coloquei entre parênteses para você, ó. O ensino fundamental que se concretize sem rupturas, favorecendo a continuidade da aprendizagem de saberes espontâneos e científicos com sucesso. Então, quando a gente fala em articulação vertical, nós estamos falando de continuidade da aprendizagem. Quando nós falamos em articulação horizontal, nós estamos falando da multiplicidade de saberes em ambientes de uma forma interdisciplinar, ou seja, o modelo citado aqui, né, onde que eu tenho as disciplinas, e essas disciplinas são organizadas através de uma coordenação, tá? Atuando em conjunto para o bem, para aquele que necessita ser o centro dentro desse processo, que é a criança, que é o adolescente. Beleza? Tranquilo? Show? Isso aqui é muito relevante, essa perspectiva interdisciplinar da articulação horizontal e da articulação vertical para fins de prova, ok? Certo. Partindo daí, alguns pontos bem tranquilos, que eu já até comentei. Diante desse entendimento, é importante lembrar que é a criança que tem as necessidades e os maiores interesses e que deve ser o centro de todo o planejamento da prática pedagógica, tá? Então, conforme o referencial curricular em Alagoas, todo o planejamento e da prática pedagógica deve ter a criança no centro desse processo, tá? No centro desse processo. Ok, tá? Para isso, é necessário a gente considerar todos os mecanismos desse planejamento, dessa prática, dessa organização, tá? Então ele vai dizer, olha, considerados as diferentes atividades e seus modos de organização, tempo em sala de aula, ó, brincadeiras livres, horas da refeição, saídas didáticas, atividades permanentes, sequências didáticas, atividades de sistematização, projetos, tudo isso deve ser levado em consideração na hora desse planejamento, tá? Dessa estrutura, tanto horizontal quanto vertical, como nós já vimos até aqui. Tá? E essa articulação, então, já que nós queremos a interdisciplinariedade, ela deve permear em cada disciplina, tá? Em cada disciplina, tanto na sua perspectiva teórica quanto prática, tá? Amados, a BNCC, ela é muito clara nisso, né? Que quando a gente fala sobre a perspectiva do conhecimento, o conhecimento se dá quando nós temos a perspectiva teórica, né? Mas quando essa teoria ela é materializada na prática. Isso é o conhecimento, beleza? Então, dentro dessa perspectiva, o referencial vai respeitar o que a BNCC pede e fala, olha, a articulação tem que ser teórica e prática neste campo, dentro dessa estrutura.
porque só assim as nossas crianças eles irão conhecer, né, a realidade a qual eles fazem parte, tá? Sem necessariamente ficarem presos no ambiente escolar, mas que vá para a sociedade com todo esse processo. Ok? Tá? Já que vai para a sociedade, é necessário trazer para a educação todas as crianças de forma inclusiva, tá? De forma inclusiva. Muito simples, né? Então, é imprescindível a inclusão. Bem tranquilo isso, ó. Não só dos conteúdos, mas também da contextualização. Amados, contextualização na educação é fundamental dentro da perspectiva educacional vivenciada em nosso país atualmente, e o referencial não fica atrás. Então ele fala, olha, essa inclusão tem que ser com contextualização. Porque conteúdo sem contextualização, né, seria um conteúdo mais tradicionalista, né, conforme os autores que pensam esse modelo educacional. Contextualizado seriam ali conteúdos mais críticos sociais, digamos assim, tá? Então, mais dentro daquilo que nós desejamos nas escolas, conforme os pensadores educacionais, tá? Então, olha lá. Área de conhecimento, vivência de convivência em tempos e espaços escolares e extraescolares, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Beleza. Né? Tem que utilizar estratégias inovadoras nesse modelo educacional com a criança no centro, inclusive com a utilização de tecnologias diversas, sempre tendo intencionalidade. Né? Um dos princípios básicos da perspectiva pedagógica é a sua intencionalidade. Quando você estudou lá conceitos em pedagogia, estudos sobre conhecimentos pedagógicos, você percebeu isso. A intencionalidade é extremamente importante. Não se brinca pelo simples fato de brincar. Há uma necessidade, uma intencionalidade na brincadeira. Tá? Então, todo o modelo educacional há uma intencionalidade. Na educação não há neutralidade. Então, aqui ele está claro. Ó, toda essa estratégia inovadora, diversas, imbuídas, devem ter intencionalidade em seu processo. Porque fazendo isso com as crianças, nós vamos quebrar uma barreira, né, entre a escola e o contexto sociocultural onde que essas crianças estão envolvidas, inclusive nas suas competências socioemocionais, para gerar ali um ato de conseguir lidar tanto com conflitos com adversidades sociais. Ó, tanto conflitos quanto adversidades sociais estão citados, de certa forma, lá nas 10 competências gerais citadas na BNCC. Beleza? Tranquilo? Show? Ok. Tá? Ok. Um outro ponto que irei destacar agora, aqui no referencial, é a sua citação no aspecto da educação inclusiva, tá? No aspecto da educação inclusiva. Quando nós falamos sobre educação inclusiva, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ser inclusivo, incluir, serve para todos. Então, educação inclusiva vou repetir, ó, educação inclusiva não é sinônimo de educação especial. Educação especial é uma coisa e educação inclusiva é outra coisa. Beleza? Óbvio, uma educação especial, ela é inclusiva, mas nem toda educação inclusiva é educação especial, porque a educação inclusiva é para todos, ok? E aí o referencial, ele vai falar isso. Mas ele vai falar dessa educação inclusiva dentro do contexto da educação especial, mas ele também fala dessa educação inclusiva em toda a estrutura das pessoas envolvidas no ambiente escolar, ok? Tanto que ele já começa, claro, falando de todas essas pessoas, tanto que eu coloquei aqui, ó, que essa educação inclusiva, ela parte de um princípio que todos têm direito ao acesso e ao conhecimento sem nenhuma forma de discriminação. Sem nenhuma forma de discriminação. Beleza? Querendo, inclusive, reverter a realidade histórica, né, das desigualdades sociais, da exclusão social. Então, a educação inclusiva tem como missão, né, reverter
a desigualdade e exclusão social, conforme aqui o referencial. Tá? Então a educação vai para esse aspecto. Tranquilo? Dentre esse aspecto de todos, nós temos o aspecto da educação especial. E este aspecto da educação especial, eu trouxe aqui para o ponto 2, um ponto que eu acho bastante interessante, porque eu vejo isso aqui caindo em prova muito facilmente. Tá? Muito facilmente. Certo? Que é a responsabilidade da elaboração do plano de atendimento educacional especializado. O examinador pergunta lá para você, ou afirma, quem é o responsável pela elaboração do plano de atendimento educacional especializado conforme o referencial, tá? Conforme o referencial curricular. E conforme o referencial e a maioria das legislações vinculadas à organização da educação especial em nosso país, o responsável da elaboração desse plano de atendimento nada mais é do que o professor da sala de recursos multifuncionais, tá? Então, quem é que elabora o plano de atendimento educacional especializado? É o professor responsável ali da sala de recursos multifuncionais. Plano de atendimento educacional, professor de sala de recursos que o faz. Beleza? Tranquilo? Show, né? E como que isso é feito? O tópico 3 mais ou menos tenta explicar, quando ele fala assim, ó, o atendimento educacional especializado, que obviamente é feito através de um plano, né? Deve-se abordar questões pedagógicas que são diferentes das oferecidas em escolas comuns e que são necessárias para melhor atender as especificidades desses estudantes. Beleza? Então, é importante que o plano de atendimento e educação especializado seja feito por um professor da sala de recursos multifuncionais e que esse professor, né, ao fazer esse plano, gere um atendimento educacional que melhor atenda às especificidades dos estudantes que dele necessitar. De boa? Ok, né? Quando nós falamos de educação inclusiva, ela também é inclusiva num aspecto de assuntos, né, de um currículo, quando nós vamos estudar os currículos, de um currículo mais do âmbito pós-crítico, tá? Um currículo onde se foca, né, ali numa perspectiva mais das minorias sociais, certo? E aí o referencial também vai para esse caminho pós-crítico curricular aqui. Tanto que ele vai dizer que em Alagoas, no ensino fundamental, olha bem, porque esse referencial é do ensino fundamental, que no ensino fundamental deve-se incluir abordagem de conteúdos em relações a questões de gênero, ético-raciais, religiosas e do multiculturalismo, entre outras questões. Tá? Então, conforme o referencial, é necessário colocar no ensino fundamental, né, a discussão sobre questões de gênero. Certo? Conforme o referencial em Alagoas, isso é necessário. A discussão sobre aspectos ético-raciais, sobre aspectos religiosos e sobre o aspecto do multiculturalismo, tá? Do multiculturalismo. Este é um ponto altamente político, né? E está altamente politizado em nosso país, mas o que a gente precisa lembrar para a prova, em vez de ficar discutindo política, é que dentro do aspecto do referencial e da perspectiva de inclusão social, é necessário, conforme o referencial, incluir qualquer discussão, as discussões referentes a gênero, ético-raciais, religiosas e multiculturalismo, entre outras perspectivas. Tá? É por isso que o referencial vai continuar dizendo que para aplicar essa abordagem é necessário então incluir as múltiplas relações sociais em nosso país, tá? Que diferenciam homens e mulheres, dentro de uma perspectiva desse aspecto, heterossexuais, homossexuais, negros, índios, brancos, né? Restringindo os direitos e as oportunidades entre os sujeitos em função de discriminação e preconceito. Então ele está falando que essas múltiplas relações sociais entre essas pessoas geram discriminação e preconceito. Então a educação ela precisa incluir essa pauta na sua discussão
com a perspectiva de acabar com essa discriminação e com o preconceito referente a essas áreas, tá? Em referente a essas áreas. Ok. E aí, a gente entra dentro da educação inclusiva. O referencial vai falar sobre a avaliação. Dentro da educação inclusiva, o referencial ainda vai falar sobre a avaliação. Ok. Quando nós falamos em avaliação, existem vários tipos de avaliações, mas pensando em avaliação, a gente pode levar aí, conforme as diretrizes, a avaliação para 3 dimensões. E eu acredito que são essas dimensões, conforme as diretrizes, também citadas na BNCC, não é chamada de dimensões, mas elas são citadas na BNCC, que vai ser caracterizado esse aspecto. Quando nós falamos em avaliação, conforme as dimensões, nós podemos pensar numa avaliação somativa, que é uma avaliação tradicional, certo? Que busca apenas o resultado. Essa perspectiva, obviamente, não é a que o referencial deseja, então não é a somativa. Nós podemos pensar a avaliação diagnóstica, que é aquela que se avalia para saber aonde nós estamos, para desenvolver, então, uma prática pedagógica, que já é uma avaliação melhor, né? Que já é uma avaliação melhor, certo? Mas a avaliação solicitada aqui no referencial, e é isso que eu quero que você perceba, é a avaliação processual ou avaliação formativa, tá? Você pode estudá-la como avaliação formativa ou avaliação processual, que nada mais é do que a avaliação em todo o contexto educacional, tá? A avaliação, ela está acompanhando todo o processo, por isso processual, do ensino-aprendizado. Ele não é nem só no início, como a avaliação diagnóstica, e ele também não é só no final, como a avaliação somativa, mas ele está em todo o processo, no início, no meio e no fim, tá? Então, a perspectiva de uma aprendizagem, de uma educação inclusiva, parte por uma avaliação inclusiva, e a avaliação inclusiva é a avaliação processual, tá? Tanto que eu trouxe aqui do texto do referencial para você isso, ó. Na perspectiva da educação integral, a avaliação é muito mais que o desempenho de estudantes, ou seja, desempenho de estudantes é o que a gente chama de avaliação formativa, ou melhor, de avaliação somativa, tá? Avaliação somativa. Então é muito mais do que avaliação somativa, pois considera a gestão educacional e a atividade docente como processos que devem ser avaliados. Tudo tem que ser avaliado, todo o processo, dentro de um contexto de ação, faz a ação na educação, reflexão, reflete sobre isso, nova ação. Nova reflexão, nova ação. E a gente chama isso de ação, reflexão, ação. Tá? Essa perspectiva é uma perspectiva voltada para a avaliação. Tá? Promovendo o replanejamento, né? Porque a avaliação ela leva a replanejamento quando eu faço uma reflexão sobre aquilo que foi feito. Tá? Em todas as suas instâncias de gestão. A avaliação em educação integral é, sobretudo, uma avaliação processual, muito mais do que uma avaliação de resultados, que seria a avaliação somativa, né? Não é a que nós queremos. Então, conforme o que está aqui no referencial, lembre-se, é a avaliação processual que é o foco. Ação, reflexão, ação, que sempre nós vamos ter um planejamento, ação, depois um replanejamento, nova ação, outro replanejamento, nova ação, e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Show? Bom demais. Fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais uma aula teórica sobre o referencial curricular em Alagoas. Valeu e até lá. Tchau, tchau.